Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia, primeira epístola que escreveu João, capítulo 2. Primeira epístola que escreveu João, capítulo 2. Bom dia a todos, que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Primeira epístola que escreveu João, capítulo 2. Eu vou ler os versos 1 e 2. Nós estamos estudando, irmãos, sobre de Cristo, o mediador, na nossa confissão de fé, fazendo então essa revisão doutrinária para toda a igreja, lembrando que nós, os adultos, e os jovens, estamos vendo o mesmo assunto. Logicamente que eles lá com o outro professor, mas todos nós aprendendo do mesmo assunto. E nesta revisão doutrinária, a gente já chegou no capítulo 8, nosso desejo é hoje concluir esse capítulo, e o próximo assunto será sobre livre-arbítrio, que é o próximo capítulo, que é o capítulo 9. Então eu quero que você já comece a orar, para que Deus lhe convença, segundo a palavra, acerca deste assunto também. Mas para que a gente possa entender, logicamente, esse assunto, você vem num construto, de modo que, sessão após sessão, capítulo após capítulo, você vai adquirindo novo conhecimento, de tal modo que quando você chega nesse assunto do livre-arbítrio, você já tem um arcabouço que lhe permite refletir com outras informações. Por exemplo, a questão da soberania de Deus, que já tratamos anteriormente, É um aspecto posto. Isso vai te ajudar. A questão da mediação de Cristo também, a questão da criação e queda do homem, e o estado em que esse homem se encontra após a queda. Então, tudo isso ajuntado, certamente nos possibilita entrar no próximo assunto de modo correto. E hoje, neste capítulo que nós temos aqui, que é o capítulo 8, na seção 8 da Confissão de Fé, encerramos esta primeira parte que diz respeito à obra do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar, ler o texto bíblico e depois fazer uma introdução, que é uma breve recapitulação dos pontos cardeais do que já vimos antes, para então entrarmos nessa sessão de hoje, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, nós nesta manhã nos aproximamos do Senhor mais uma vez, humildemente, entendendo a nossa debilidade, para entendermos a Tua Palavra, consequentemente a doutrina aqui posta, pelo que de já rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, na leitura, na reflexão e também no convencimento, porque esse também é trabalho do Teu Santo Espírito, para que convencidos, transformados, pratiquemos a Tua Palavra, vivendo assim para o Teu inteiro agrado. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra de Deus, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Meus irmãos, quando nós consideramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra que Ele, com seu poder e a sua graça, realizou e realiza, nós não podemos deixar de conceber isso a parte de nós, quem somos diante de Deus. E nesse sentido eu me refiro a um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que caiu, o evento da queda, que é registrado em Gênesis capítulo 3, mas que segundo o poder de Deus foi redimido, e aqui não todos, mas aqueles por quem Cristo de fato morreu. Ao olhar então para isto, é possível que surja em alguns, logicamente que não em todos, a seguinte questão: será que o que Cristo realizou de fato conta em meu favor? E mais do que isso, o tempo todo,
Será que em algum momento é possível que a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo me deixe à mercê? Será que isto é possível? Será que, como povo do Senhor, tem algum instante na minha vida que eu não conte com o favor do Senhor por mim? Antes que você precipitadamente diga, não pode acontecer isso, mas eu queria levar você à reflexão. Você já imaginou aquelas pessoas que, por alguma coisa que ela tenha feito na vida, ela é crente, batizada, professa, portanto, membro de uma igreja, mas por alguma razão, em algum motivo da vida dela, naquele momento ela disse, não, eu não creio que esse pecado Deus me perdoa. Ela sabe que há somente um pecado imperdoável na Escritura, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é se constituir como rebelde, e negando a obra da salvação realizada pelo Espírito, mas mesmo assim, diante de outro pecado que não este, ela duvida. É como se naquele momento ela estivesse dizendo o seguinte: o que Cristo fez não é suficiente para resolver esse meu problema. Esse aqui não dá não, olha, qualquer outro ele resolveria, mas esse aqui não tem jeito. Você acha que esse pensamento é um pensamento comum? Você acha que é só uma pessoa no mundo que pensa assim, ou tem muitas pessoas que pensam assim dessa forma? Irmãos, pode ter certeza, muitas pessoas pensam desse modo, de tal forma que é importante que a gente veja o assunto de hoje, que Cristo é o mediador que permanentemente intercede pelo seu povo. Ouviram? Cristo é o mediador que o quê? Permanentemente intercede por quem? Pelo seu povo. Antes de chegar nesse ponto, vamos recapitular. Quem é esse mediador, não é? Então vimos desde a sessão primeira que Cristo foi o mediador designado por Deus. Eu só vou citar para que você vá montando aí na sua cabeça. Primeiro, Cristo foi o mediador o quê? Designado por Deus. Cristo não designou outro, foi Cristo Jesus. Foi aquele a quem ele escolheu para cumprir esse papel. Segundo, Cristo é o mediador que é possuidor de dupla natureza. Então, nesse sentido, ele é tanto divino quanto humano, 100% divino e 100% humano, e essas naturezas, elas não sofrem conversão, composição ou confusão, ok? Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A terceira coisa é que Cristo é um mediador capacitado, logo, tendo sido designado pelo Senhor, não há nenhum outro que foi designado por Deus que tenha a capacidade que Cristo tem de cumprir essa tarefa. Portanto, qualquer tentativa humana de trazer alguém para colocar no lugar de Cristo, isso vai se mostrar uma tarefa tola. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem a capacidade que Cristo tem. O apóstolo Paulo diz isso, 1 Timóteo 2,5, quando ele afirma: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o quê? Homem. Então não tem outro. Cristo é o mediador capacitado. A quarta coisa é que ele é o mediador voluntário. Nenhum outro se ofereceria para fazer o que Cristo fez. Primeiro, porque não tem capacidade, e segundo, porque não teria disposição. Então, ou o Criador tomava a iniciativa, ou ninguém mais o faria. Mais uma vez, citando o apóstolo Paulo, disse: olha, é possível que por um bom, até alguém se arvore a morrer, mas por um mal, quem faria isso? Quem faria isso? Por um, e por tantos, quem faria? Então, Cristo, quando ele se ofereceu, ele o fez voluntariamente. Então isso coloca também nessa condição de quê? De um mediador que ele é o quê? Voluntário. Ele disse: a minha vida eu a dou voluntariamente. E ele disse que ele dava para receber de volta, porque ele tem autoridade para isso. A outra coisa é que Cristo é um mediador eficaz, a saber, quando ele então realiza a sua obra, aquilo que ele cumpre surte o efeito que foi decretado por ele.
Então não fica nada na nossa vida que não seja trabalhado pelo Senhor. Por quê? Porque há uma eficácia na obra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então Ele atua para que todos os nossos problemas, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor e os efeitos do pecado, sejam resolvidos de uma vez por todas, porque Cristo é o mediador o quê? Eficaz. E aí então, irmãos, a gente entra naquela que seria a penúltima coisa importante para nós, que Ele é o mediador eterno, o que quer dizer que desde a nossa criação até a eternidade, para sempre, nós precisaremos de um mediador. E quem é esse mediador? Cristo Jesus. Então, quando você, eleito de Deus, foi concebido lá no ventre materno, Cristo já estava fazendo a mediação por você. Pensou nisso aí? Você não tinha nada ainda, era substância ainda informe, e lá no ventre materno você já tinha um mediador por você. Se a gente for escavar um pouquinho mais, aqui eu estou falando temporalmente, né, do momento em que você foi concebido, mas antes mesmo da sua concepção, Ele também já mediava você. Com base no decreto dele, você haveria de nascer, ser concebido e nascer, então Ele já estava atuando, lhe mediando. Então, alguém diria assim: pastor, mas a minha conversão, no caso a minha, né, eu tomei conhecimento da minha regeneração aos 16 anos de idade. Então, com 16 anos eu tomei consciência que tinha sido salvo pelo Senhor. A pergunta é: e antes dos 16, eu não tinha mediador não? Meu irmão, e como tinha? Pastor, mas o senhor foi novinho, com 16. E aquela pessoa que foi salva com 70, aqueles 70 anos de vida dela, também não teve mediação não? Ela só teve mediador a partir do momento da conversão dela, de 70? Não, meu filho. Ele é o mediador eterno. Então, para todos os eleitos, Cristo é o mediador eterno. E isso em tempo real se dá desde o momento da sua concepção. Tem um exemplo para mim que é muito emblemático, né? Que foi uma pessoa que, vou falar isso porque foi público, tá certo? Que ela disse assim: olha, minha mãe tentou me abortar várias vezes, não queria que eu nascesse, várias vezes, e nunca foi possível, e eu nasci, estou aqui viva, e esse caso não é único, viu? Já ouvi vários relatos, estou citando um. Estou aqui viva, dizia a pessoa, e hoje salva. A minha pergunta para ela foi a seguinte: e quem que você acha que estava fazendo esse trabalho de mediação e proteção da sua vida? Quando você estava ainda no ventre materno? Só um, meu filho. O único mediador eficaz e eterno. Quem? Jesus Cristo. Então, com essas coisas em mente, eu preciso entrar nesse último aspecto, que esse mediador, designado por Deus, capacitado, eficaz, voluntário, com dupla natureza, perfeitas, ambas, não é? E esse mediador que age em meu favor eternamente, então o mediador eterno, não somente no ser dele que é eterno, mas na ação dele, é o mesmo mediador que intercede por mim. Então Cristo é o mediador que intercede por quem? Pelo seu povo. E aí eu acho que a coisa aperta um pouquinho mais do ponto de vista prático. Por quê? Por favor, volte seus olhos aí para a Confissão de Fé, capítulo 8, seção 8, que é a última sessão que nós vamos ver hoje. Então olha só o que o texto bíblico nos diz. Enquanto você abre a confissão, eu queria que você também abrisse seu texto em João capítulo 6. Vamos abrir o texto bíblico em João capítulo 6. Eu vou ler o texto da confissão e depois nós vamos ler juntos o texto de João, o Evangelho. Então diz assim a confissão de fé. Abriram aí, João? Vou ler primeiro a confissão de fé. Cristo, quem é Cristo? O mediador eficaz, o mediador eterno, o mediador designado, o mediador capacitado, Cristo, não é?
o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, com toda a certeza e eficazmente aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Então, o que esse ponto nos coloca aqui, irmãos? Que esse mediador designado por Deus, capaz, eficaz, eterno, aquilo que ele fez, a sua obra, que consistiu no seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação, tendo se encarnado, cumprido toda a lei, morrido pelos pecadores e ressuscitado, esta obra maravilhosa, Cristo aplica aos pecadores, de tal modo que, segundo o que o texto nos diz, isso é certo e eficaz. Ou seja, aqueles pelos quais Cristo morreu, invariavelmente, imutavelmente serão o quê? Salvos. Ok? Aqueles pelos quais Cristo morreu, imutavelmente e invariavelmente serão o quê? Salvos. Qual é o espanto aqui que esse texto pode trazer para nós? É que ele faz isso apenas para aqueles pelos quais ele adquiriu. Logo, o que Cristo fez na cruz não é, nunca foi e jamais será para todos os homens. Não é, nunca foi e jamais será para quê? Para todos os homens. Então vamos agora olhar o texto de João capítulo 6, por favor. Eu vou ler com os irmãos a partir do verso de número 33. João 6, 33. Abriram? Diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Quem é o pão de Deus? Cristo, o pão da vida. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes por Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui parece que quem quiser vai, não é? Come e bebe, não é? Ele está dizendo: quem vem a mim não vai ter sede e não vai ter fome. Já já eu explico isso aqui. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aí agora começou a mudar. Então tem gente que tem fome e sede, viu, mas não creu. Prosseguindo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei o quê? Duas verdades importantes aqui. Primeiro, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem são esses? Toda a humanidade? Não. Somente aqueles que o Pai deu ao Filho. E quem são esses que o Pai deu ao Filho? Aqueles que desde os tempos eternos Ele elegeu para que fossem dados a quem? Ao Filho. Então, quando a nossa confissão de fé diz que Cristo aplica eficazmente e comunica as bênçãos da salvação ao seu povo, ela diz que Ele só faz aqueles a quem Ele adquiriu. Então temos duas questões importantes aqui. Primeiro, que Cristo não adquiriu toda a humanidade pelo seu sacrifício. E segundo, não o fez porque o Pai não deu toda a humanidade ao Filho para ser salvo. Deu apenas quais? Os eleitos. Somente esse. A saber, no texto que é dito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aqueles que o Pai não deu? Virão ao Filho? Não. Não virão. Mas se eles quiserem, não quererão. Agora, o que eu preciso diferenciar aqui?
é que, embora eu não saiba, e nenhum de nós, quem são esses que o Pai deu ao Filho, e é bom que eu não saiba, né? Porque sem saber eu já faço seleção. Imagine sabendo. Deus me deu uma ordem, que é a que está presente, por favor, no verso de número 35. Quando o povo pede, Senhor, dá-me desse pão, Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá o quê? Sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não quê? Então a oferta do pão é para todos. A oferta da água é para todos, mas nem todos virão comer pão e beber o quê? Água da vida. Então eu preciso diferenciar duas coisas aqui. Há uma ação de Deus para toda a humanidade, que é chamada de vocação geral, onde a oferta é para todos, e há uma ação de Deus eficaz, que é chamada de vocação eficaz, que somente os eleitos de Deus, aqueles que o Pai deu ao Filho, é que responderão ativamente. Fora desses, nenhum outro. Então, para quem serve os benefícios da obra de Cristo? Somente para aqueles que o Pai deu ao Filho. Agora, como eu não sei, eu vou o quê? Ofertar para todos, mas nem todos virão. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 55. Deixe marcado aí João 6, que a gente vai voltar nele, tá? Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nesse capítulo, você tem aqui a vocação geral, que é a chamada de Deus a todos os povos, os gentios aqui, para que eles ouçam o Evangelho, se arrependam e sejam convertidos, ok? Mas olha o que é feito, ó. Isaías 55, 1. Todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que é isso aqui? É um convite à graça. Você vai comer e beber de graça, não precisa de dinheiro. Quando nós olhamos para esse texto, o que é que nós temos aqui, irmãos? A chamada geral, o convite para todos, um convite à graça. Mas observe o que o texto diz na sequência: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso só naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, que chamada é essa, irmãos? É a chamada geral, para todos. Mas a pergunta é: quem vai atender a esta chamada? Somente aqueles que o Pai deu a quem? Ao Filho. Qual é nosso dever? É anunciar, é chamar, chamada por meio do Evangelho, mas a ação de vir, somente aqueles que o Pai deu ao Filho. Volte lá para João, por favor, capítulo 6. Então a primeira verdade é: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Até aqui alguma dúvida? Agora a segunda parte do verso 37. E o que vem a mim, quem é que vai a ele? Os que o Pai deu. E o que vem a mim,
de modo nenhum lançarei o quê? Ou seja, se o Pai deu e você vai vir, não tem como mais sair. Por quê? Porque o Filho está garantindo que de modo nenhum lançará o quê? Fora. Perseverança dos santos. Todos chamados, só os que o Pai deu ao Filho ouvirão, e aqueles que vierem permanecerão no Filho. Por quê? Porque de modo nenhum o Filho lançará o quê? Fora. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é um mediador capacitado, ele é um mediador designado, ele é um mediador eficaz, ele é um mediador eterno, ele é um mediador com dupla natureza. Então, por aquilo que ele é, e pelo que ele fez voluntariamente, ele garante que eu virei e ficarei com ele. Aí eu quero fazer uma pergunta. Então, a garantia da sua salvação está em você ou no seu mediador? Entenderam a pergunta? A garantia da sua salvação, da minha salvação, está em você, em mim ou no nosso mediador? E por que quando você peca, você fica com medo de perder a salvação? Por quê? Algumas razões. Primeiro, porque essa convicção que a gente diz ter, talvez não esteja tão firme. A gente vacila. Nós não temos argumentos tão sólidos. Não que a Bíblia não traga, que a gente não sabe. E por conta da nossa falta de conhecimento, a gente se torna vacilante. Segundo, por conta da minha... primeiro, falta de conhecimento. Segundo, pela minha fraqueza mesmo. Como pecador, é possível que em algum momento eu titubeie. E isso geralmente acontece quando eu estou debaixo de pecado. Porque o pecado nos afeta de tal maneira que o nosso coração fica conturbado, nossa mente, e aí a gente atende a querer vacilar e dizer, não, não vai não, vai meu filho, independente do seu pecado. E aí tem a terceira razão. Então a primeira é falta de conhecimento, a segunda é nossa debilidade. E a terceira razão, que é igualmente séria, que está associada às duas primeiras, irmãos, é que além da falta de conhecimento e nossa debilidade, às vezes a gente está tão enleado com o pecado, que ele nos afeta tão profundamente, que a gente fraqueja na fé. E isso vai levar a gente a fazer o quê? Questionar se de fato estamos o quê? Firmados em Jesus. Mas o que é que o texto bíblico garante? Que aqueles que o Pai deu ao Filho vão vir, irão ao Filho. Aqueles que forem ao Filho, nenhum só o quê? Se perderá. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Agora, qual é o problema disso aqui? É de a gente saber desta verdade, que é a verdade, e dizer o seguinte: bom, então já que foi o Pai que me deu ao Filho, e se eu for ao Filho eu estou garantido, então não vou perder a salvação, logo eu posso viver do jeito que eu quiser, porque se está garantido, eu não perco, não depende do que eu faço. Não, de modo nenhum. Abra a Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6. Deixe marcadinho aí, João, tá? Romanos capítulo 6. Abriram? Vou ler a partir do verso 1. Qual é a questão? Se eu tenho a garantia da minha salvação, porque eu tenho um mediador que intercede por mim e que não vai abrir mão de mim em tempo algum, por razão alguma, então, já que é assim tão garantido, o que é que eu posso fazer?
viver livremente, pecaminosamente. Eu posso fazer isso, irmãos? Posso ou não posso? Não posso. E a Bíblia responde, Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais o quê? Abundante? De onde Paulo tirou essa ideia de graça abundante? Do capítulo 5. Vamos voltar os olhos para ele, por favor. Verso 19. Mesmo livro aí, só olhar o verso 19 do capítulo anterior. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Quem é esse um só que obedeceu? Cristo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, aí fala, pastor, é muita graça. Eu digo, é mesmo, meu filho, superabundou, porque grande era a multidão dos nossos pecados. Mas aí a pessoa que foi alvo desta graça, pode achar o seguinte, já que tem tanta graça, então eu posso viver na desgraça do pecado. Isso não. Aí o texto responde, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? A ideia de permanecer é de não me desvincular. Eu estou pecando tanto, o pecado já fez parte da minha vida, diria este que permanece, que eu não consigo me desvincular, eu não consigo cortar o vínculo com o pecado. Então, já que eu fui alvo da graça, eu posso continuar com o vínculo com o pecado, pecando, para que a graça seja mais abundante? A resposta bíblica, 2, de modo nenhum. Por quê? Porque como viveremos ainda no pecado, nós que para eles o quê? Morremos. Então alguém diria assim, pastor, já que eu estou debaixo da mediação de Cristo e é garantido, então eu posso viver pecando porque está tudo resolvido. Quanto mais pecado, mais graça. Eu digo, de modo nenhum, meu filho. Isso só prova que você não entendeu nada. Porque quanto maior a graça de Deus, maior a gratidão pelo que Ele fez por mim, e maior o meu esforço para andar em obediência, não para ser salvo, mas como expressão de gratidão. Então, o que Cristo fez por mim, está garantido, não vai mudar. Mas isso não quer dizer que por ter alcançado esta graça, segundo o poder de Cristo, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, porque não é assim. Até aqui, alguma pergunta? Diga, meu irmão. Só um instante. Obrigado, John. Obrigado, Raimundo. Aqui, Leonardo. Pastor, você falou aí que a graça é abundante, e eu vejo o seguinte, tem algumas igrejas aí que estão colocando versículos isolados, e aí confundindo a palavra de Deus. Você citou Isaías, eu estou aqui também em Isaías 53. Pois não. Ele fala bem aqui no versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui tem algumas igrejas que estão dizendo que Cristo levou tudo, nós não temos mais pecado nenhum, então a gente pode viver normalmente. Tá. Esse texto mostra que toda a maldição do pecado recaiu sobre Cristo Jesus, de tal modo que o nosso problema foi sim resolvido. Mas eu tenho que entender que a salvação em Cristo é baseada em 2 tempos, já e ainda não. Então tem coisas da salvação que Cristo conquistou que eu já experimento nessa vida, por exemplo, a certeza da salvação, o perdão de pecados, a adoção, a santificação, não ainda plena, porque isso só quando Cristo vier, que seria aperfeiçoado em santidade, mas tem coisas que eu só experimentarei na eternidade. Então, por exemplo, um crente adoece nessa vida, morre de uma enfermidade, mas aí Cristo não levou minhas enfermidades, por que o crente está morrendo?
A Bíblia errou ou eu estou entendendo errado? Aí o camarada pega um texto desse, como você diz, saca ele do contexto próximo, do contexto amplo da Escritura, e diz: olha, acabou a sua enfermidade. E aí, quando a pessoa não é curada, a falta de fé é dela. Não, meu filho, a ignorância é sua que interpretou errado, e fez uma promessa com base naquilo que Deus nunca prometeu. Aí você vai viver com base em falsas promessas. Então, levar a enfermidade é no sentido de que ele recebeu todo o peso da ira de Deus, a maldição dos pecadores, que era para os pecadores, veio sobre ele, garantindo coisas no presente e garantindo coisas no futuro. A cura de enfermidade no presente não é uma garantia disso. Como eu disse, tem crentes que podem adoecer e morrer, e são crentes, e estão no gozo do Senhor neste momento. Então a obra de Cristo não foi eficaz? Não, eu que entendi errado. E o pior, né? Por vezes alguns ainda ensinam errado. Então eu tenho que entender essa questão corretamente. Tá bom? Tranquilo? Diga, Eduardo. Reverendo, graça e paz. Graça e paz, meu filho. Bom dia. Reverendo, quando a gente fala sobre as expiações, né? E aqui eu vou ser bem direto com o senhor. A expiação limitada e a expiação limitada, vendo Calvino, Armínio, né? O grande paradoxo aí de séculos. Como é que a gente encaixa, ou pelo menos interpreta, a situação do texto de João 3:16, muito falado quando os defensores da expiação ilimitada argumentam sobre a situação da salvação. Especificamente no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A situação de salvação, como é que a gente enxerga a expiação limitada em Calvino, relativo, levando em consideração o texto de João 3:16, muito usado por arminianos em relação à expiação limitada, tendo em consideração por eles que Deus deu o Filho por todos, morreu por todos. Era essa a minha pergunta. Lembra bem, primeiro, a obra de Cristo ela é eficaz. Todos aqueles pelos quais ele morreu serão salvos e garantidos até o final. Ponto. Segundo, quando a gente lê João 3, temos que ler desde o verso 1. E no verso de número, por favor, abra a Bíblia aí, João 3, no verso 5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do quê? Então, qual é a condição de nascimento? Nascer da água e do Espírito, ação divina. Aí você, mas espera aí, pastor, todo mundo pode nascer da água e do Espírito? Não, vamos ler o resto. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há diferença entre nascer carnalmente e nascer espiritualmente. Estão percebendo isso no fluxo do texto? Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele está dizendo a necessidade. Ele não está dizendo que Nicodemos vai dar vida a si mesmo. Ele está dizendo, é necessário que você nasça de novo. Mas lembre, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas aí tem um verso 8, que é o verso emblemático dessa porção, que aponta não para a necessidade humana, mas para o poder divino que sacia essa necessidade, qual seja a ação soberana do Espírito Santo de Deus. E aí ele explica: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, então ele usou esta figura para comparar com a ação do Espírito, dizendo o seguinte: assim como o vento é soberano, e você não sabe para onde ele vem, de onde vem, nem para onde vai, ele sopra onde ele quer. Assim é todo que é nascido de quê? Do Espírito. Então, se você pega João 3,16, saca do contexto, e diz que a salvação é para todos, então estou dizendo que o Espírito de Deus vai operar em todos. E aqueles que morreram sem Cristo? Já tem um problema aí.
Aí você diz, e por que diz? Porque amou Deus do mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu preciso ler o resto. A partir do 16, que vai mostrar que nem todos que ouviram creram. Então o texto é autoexplicativo. Primeiro dizendo que é uma ação soberana de Deus, depois dizendo que nem todo mundo vai crer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Eu não estou dizendo que as pessoas não tenham fé, eu estou falando da fé salvadora. Nem todos têm fé salvadora, todo ser humano tem fé, porque é parte da sua constituição. Fidúcia, né? Mas, fé salvadora, nem todos têm. Então, todos aí, não são todos. Ok? Agora, a oferta da graça, como eu li em Isaías 55, é para todos. É a vocação geral. Chamados a arrependimento. Agora, a eficácia desse chamado é somente para aqueles em quem o Espírito de Deus age soberanamente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Para nenhum outro. Por quê? Porque foram por esses que Cristo morreu. Ficou claro? Mais alguma pergunta? Vamos para João 6 de novo, por favor. Eu li o 37, né? Agora vou para o 38, João 6, 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele o quê? Enviou. Então ele está dizendo o seguinte, a oferta foi feita, aqueles que são do Filho, porque o Pai deu, vão vir, não sairão, mas tem alguns que não creem. Então no mesmo contexto que ele já está dizendo, tem alguns que não creem. Aí ele diz mais, examinais, verso 39, as escrituras, porque julgais ter nela, desculpa, porque eu desci do céu, a página passou aqui, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então ele foi o mediador designado pelo Pai, tá? E a vontade de quem me enviou é esta. Agora, ele está dizendo aqui o seguinte, Jesus falando, a vontade do Pai, quando me enviou, é esta. O que é que o Pai queria que o Filho fizesse? Aí ele vai dizer, leiam aí juntos, o que é que ele disse? Leiam alto e forte, irmão, tenha medo não, que nenhum de todos, então para aqui, a vontade do Pai para o Filho é, meu filho, você vai morrer, mas você não vai perder nenhum dos que eu te dei. O que isso me leva a concluir? Primeiro, que o Pai não deu todos para o Filho. Aqueles que o Pai não deu para o Filho, Ele não vai mediar. E já estão perdidos. Agora, aqueles que o Filho deu ao Pai, que o Pai deu ao Filho, por esses Ele agirá, e estes não se perderão, de modo nenhum. É a garantia. Aí ele diz, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei quem? Então ele está dizendo o seguinte, eu não vou perder, e a prova que eu não vou perder, é que no último dia, todos que o Pai me deu, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar para a vida, não tem jeito. Então ele está dizendo o seguinte, ainda que venha a morte sobre eles, e pode vir, nem a morte vai me separar deste povo, porque o Pai me deu. Então vamos agora abrir Romanos 8, por favor. Guarda João, viu? Guarda João que a gente volta aqui. Vamos lá para Romanos 8. Diga, meu irmão, Diácono Raimundo Filho. Olhando nessa perspectiva, como é que a gente pode ver, então, os infantos, a morte das crianças? Já falo sobre isso. Tá bom?
Já, guarda essa pergunta aí, viu? Romanos 8. Abriram? Verso 31. Essas perguntas difíceis você deixa para o dia que for o pastor Alexandre, viu? Vou guardar essa para ele, viu? Brincadeira. Vamos lá, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O povo usa esse texto aqui para dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem vai ser do governo contra nós? Não é? Nem meu patrão, nem meu irmão, nem meu paizão. Não, meu filho, aqui o contexto é de salvação, é de garantia da salvação. Logicamente que existem inimigos variados que podem atentar contra nós, e Deus nos segura, nos garante, mas o contexto aqui não é desse triunfalismo, não, por favor. Nosso triunfo está em Cristo, salvação eterna. Então cuidado para não tomar um viés aqui errado desse texto, tá? Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra quem? Veja bem, preste bem atenção nesse texto. Quem tentará acusação contra quem? Você acha que o diabo vai perder tempo acusando quem não é eleito? Por quê? Já está condenado, meu filho. Ele vai tentar acusar quem é eleito. Aí você perguntar, mas pastor, o diabo sabe quem são os eleitos? Não, ele não sabe. Eu estou dizendo que o esforço dele vai ser para tirar o máximo possível daqueles que professam a fé em Cristo. Porque visivelmente ele está sabendo. Ele nos conhece. Ele não vai se esforçar com quem já é dele, meu filho. Ele vai acusar aqueles que estão em Cristo. O diabo é inteligente, viu? Mas tem muito crente que parece que não usa a inteligência que Deus lhe dá. Pelo menos não do modo certo. Diga, meu filho, alguém levantou a mão aí. Diga, meu irmão. Pastor, diga. Bom dia. Bom dia, meu filho. Agora a pergunta é: qual? vai adiantar alguma coisa o diabo acusar os que são eleitos? Pronto, vou responder agora com a Bíblia. Vamos lá, prosseguir. Desculpa ter interrompido seu raciocínio, mas era uma pergunta necessária, tá? Então vamos lá. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Então veja que aqui é a linguagem de um tribunal, tá? Tem lá o réu sou eu. Aí Satanás vem, como fez com Jó. Estou dando só um exemplo, não estou dizendo que ele vai fazer do mesmo modo, mas a ideia é esta, para me acusar. Quando ele chega para me acusar, aí eu estou sentado no banco dos réus. Quem é meu advogado, meu mediador? Aí ele vai acusar. Quando ele vai acusar, o advogado defende. Quem é meu advogado? E quem é o juiz? Aí ele diz: pois bem, você está acusando, mas eu quero lhe dizer que eu que sou advogado já morri por ele. Então, próximo. E esse aqui, senhor, fez isso? Ele fez mesmo, mas eu também já morri por esse. Próximo. Eu quero condenar. Não, quem pode condenar? Porque é Deus que justifica. Deus já está dizendo, ele está justificado. Eu já perdoei ele, eu já morri por ele. Próximo. Aí você dá, e esse? Vai, venha, esse aqui fez isso aqui e tal, fez lá escondido atrás da parede da igreja. Eu também morri por esse. Próximo. Todos os eleitos vão passar. Todos serão acusados por Satanás. Mas quem é que vai justificar? Isso não traz paz para a sua cabecinha, não? Seu coração? Agora, isso é licença para você pecar? Bote lá nas paredes da sua casa: de modo nenhum. Escreva bem grande lá, tá?
Romanos 6, 2. De modo nenhum. Para você não achar que por conta disso, você tem licença para pecar. Não tem não. Nunca teve. Mas vamos continuar, senão o irmão não tem a resposta dele. Quem os condenará? Verso 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Então o único que tinha autoridade para nos condenar, não condenou, foi o que ele fez. Ele se fez condenação em meu lugar. E agora ele está intercedendo por mim. Garantia. Aí vem a pergunta, irmão: quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor tão grande, onde ele se deu voluntariamente. Aí ele diz: será tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Também não. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Quem foi esse que foi ovelha para o matadouro? Cristo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem profundidade, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. O que seria outra criatura aqui? Um homem pode acusar outro homem? Pode. Um elefante pode acusar um homem? Não, não fala, não é homem. Um anjo pode? Pode, Satanás é o acusador. Então, qualquer criatura que você possa imaginar que apareça diante do Criador para querer me acusar sendo eleito de Deus, não vai surtir efeito. Por quê? Porque está dito aqui, ó: porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso quê? Então, se você estiver em Cristo, fique tranquilo. Agora, se você estiver fora dele, comece a se preocupar agora. E não durma até resolver esse problema. Porque você está com um grave problema. Está claro? Volta para João 6. Eu li qual? 39, agora o 40. De fato, João 6,40, tá? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha o quê? Vida eterna. E eu ressuscitarei o quê? No último dia. Então ele está garantindo: se creu em mim, vai ser salvo. Não tem como mudar. Até aqui, alguma pergunta? Diga, meu filho. Irmão Paulo Sérgio. Bom dia. Pastor, eu queria que o senhor me respondesse a seguinte pergunta: como Deus agirá numa pessoa que tem problema psicológico, que não consegue entender a palavra de Deus? Bom, é a pergunta dos infantes. A nossa confissão de fé nos diz, à luz da Escritura, que o decreto da eleição precede o decreto dos meios para que os eleitos apareçam. Então eu vou explicar. Quando Deus, desde os tempos eternos, decretou quem seriam os eleitos, Ele decretou também os meios para esta salvação. Ok? Ordinariamente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas por conta do pecado, a queda, o efeito dela, é possível que pessoas tenham dificuldades permanentes de compreensão. Quer seja por um problema fisiológico, ok? Por exemplo, crianças anencéfalas. Nós sabemos que é por meio do nosso cérebro que a gente compreende. Como é que essa criança vai compreender? Ela pode até ouvir, mas como é que ela vai compreender? Ou então crianças que morrem ainda no ventre materno, não ouviram. Nesse sentido, qual é a minha garantia à luz da Escritura?
que como o decreto da eleição se deu antes disso, Deus não somente decretou os meios ordinários, a fé vem pelo ouvir, mas os extraordinários para salvar o seu povo. Então eu tenho a garantia de que todos os eleitos serão salvos, quer tenham capacidade para ouvir, entender e professar a sua fé, quer não tenham esta capacidade. Ok? Então, a mamãe está grávida e por alguma razão perdeu o bebê, mas ela é crente. 1 Coríntios 7,14, os vossos filhos são santos. Então eu tenho que passar por aquela aflição, chorar, é verdade, mas crer que como eu sou uma eleita do Senhor, tudo que vem de mim, inclusive por geração natural, é do Senhor, não é minha. Então meus filhos não são meus, são de quem? São do Senhor. Por isso que quando ele nasce, eu encaminho diretamente para apresentá-lo, para se bater na fé dele. Não, ele não pode articular na minha fé, como pai. Ok? Então o mesmo acontece com aqueles que são mentalmente incapazes. É esse o termo que a gente usa. Então, quer os infantos, ou os mentalmente capazes, sendo eleitos de Deus, a despeito de professarem uma fé em Cristo, são salvos. É o meio extraordinário do Senhor. Ok? Mais alguma pergunta? Então, voltando aqui, diga, irmã. Irmã de ouro. Volte aí os seus olhos agora para a confissão de fé, novamente, sessão 8. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. E para aquelas pessoas que estão nas seitas, né? Que, digamos que se elas forem escolhidas antes e essas pessoas chegam a falecer e não saem daquele lugar, vai para essa mesma condição? Não. No caso de quem tem capacidade para ouvir e permanece na seita, no pecado, né? Se ele não se arrependeu dos seus pecados e morreu ali, infelizmente está condenado. Por quê? Porque ele teve capacidade de fazer a profissão e não fez. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Então, retomando nossa confissão de fé. Então, Cristo faz essa obra de mediação perfeita. Agora, como é que ele faz isso, irmãos? Ele faz intercessão pelo seu povo constantemente, que foi o texto de 1 João, capítulo 2, que nós lemos. Ele é o nosso advogado, filho, se alguém pecar, lembra lá? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é não somente a propiciação pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Lembre que a expressão mundo inteiro quer dizer todos os crentes espalhados em todo o mundo. Não é pelo do mundo inteiro, porque senão ele salvaria o mundo todo. E esse texto não está falando de universalismo. Ele está falando de todos os crentes espalhados em todo o mundo, estão debaixo da mesma mediação do Senhor Jesus Cristo. E ele faz essa comunicação, irmãos, pela palavra dele e pela ação do seu Santo Espírito. Abra agora aí a sua Bíblia, por favor, em João capítulo de número 14. João capítulo 14. É importante que você contemple este aspecto aqui, ó. Como é que a pessoa tem ciência de que Deus está intercedendo por ele? Primeiro, pela palavra. Então, como é que eu tomei ciência de que Cristo intercede por mim? Foi olhando para a mangueira. Eu estava contemplando a mangueira, vi uma manga rosa e disse: eita rapaz, Cristo intercedeu por mim, olha essa manga rosa provando. Não. Eu tomei ciência na medida em que a palavra de Deus chegou a mim, alguém pregou e eu entendi. Para que isso acontecesse, quem agiu? O Espírito de Deus. Então vamos, João 14, verso 16. Leiam juntos aí a partir do verso 16, o que acredita? Prossegue.
Pronto. Então, Cristo está dizendo o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o meu Espírito. E o meu Espírito vai agir em vocês e vai fazer vocês compreenderem a verdade sobre a minha pessoa e a minha obra. Compreender e crer, porque é o Espírito Santo que nos dá fé por meio da sua palavra. Aí João 16, acompanhe comigo, por favor. A partir do verso número 1, de novo. Por favor, leiam novamente. João 16, que é dito: tenho... Pronto, agora o 7, desse mesmo capítulo. Pode prosseguir. Ele quem? Quem é o Consolador? Então, quando ele vier enviado por mim, pelo Pai, o que é que ele vai fazer? Qual é a obra dele? Vamos lá. Convencerá. Prossegue. Do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, agora tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de o quê? Então, o Espírito tem um ministério que é chamado de ministério holofote. Por que esse nome, pastor? É só você lembrar do holofote. O que é que um holofote faz? Ele ilumina a si mesmo ou ilumina um objeto? Então, o que é que o Espírito faz? Ele aponta para Cristo. Para quê? Para que eu enxergue Cristo. Ficou claro? Então, já te passo. Quando o Espírito vem, ele não vem para falar de si mesmo. Ele vem para me convencer sobre quem Cristo é e o que Ele fez por mim, e continua a fazer. Por isso que quando a gente vai pregar, vai fazer um estudo, o que a gente faz antes de pregar? A gente ora, pedindo a Deus o Espírito que nos ilumine. Para quê? Para a gente compreender aquilo que está revelado na Escritura acerca do nosso bendito Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito faz essa obra. Agora note bem, como que ele faz isso? Pela palavra. Agora abra aí João 17, 17. Pegou a sequência? João 14, João 16 e João 17. João 17, 17. Todos juntos, o que é que diz? Santifica-os. Então como é que eu posso entender sobre Cristo? Por contemplação? Estudando filosofia? Não. O Espírito fala pela palavra. Então, se eu quero conhecer a Jesus, o que é que eu preciso ler? E no que eu preciso meditar? Todas as vezes que você vê alguém que sai da palavra para querer te mostrar Jesus, desconfie. Porque o Espírito me lança para a palavra. Não é para os livros. E aqui eu não estou reclamando de quem estuda, não. Eu só estou dizendo que se eu quero conhecer Jesus é na palavra. O Espírito fala pela palavra. Então, muito cuidado com isso. Meu irmão Marcelo, diga aí. Aqui. Deu? Pastor, diante dessa evidência acerca do Espírito, Ok. o texto nos dá a ideia como se nas evidências veterotestamentárias não tivesse a ação do Espírito, né?
agindo na salvação. Aí, creio eu, né, de acordo com livros que já li, que em todo o tempo é o Espírito, mas as evidências veterotestamentárias acerca disso. 2 textos. Ezequiel capítulo 36 e 37. Em Ezequiel 36 diz assim: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel 37, prega ao vale de ossos secos, e o Espírito de Deus veio sobre os ossos secos. Salmo 51, Senhor, não me retires o teu Espírito. Então nunca a salvação foi a parte da obra do Espírito, porque na Trindade cada um tem o seu papel, e o Espírito sempre agiu. Então não tem como eu olhar para o Antigo Testamento e não ver a operação do Espírito Santo de Deus. Ele estava presente na criação, ele está presente na providência, e ele está presente na redenção de pecadores. Por quê? Porque a Trindade opera junto, na criação, na providência e na salvação, cada um fazendo o seu papel. Eu acho que esses textos aí já ajudam a dar uma boa iluminada nesse aspecto. Ezequiel 36 e 37 e Salmo 51, só não sei o versículo, depois dá uma olhadinha aí, não retire o teu espírito, eu acho que é a partir do verso 10, tá bom? Mais alguma pergunta? Irmãos? Nada? Então, veja só, essa mediação de Cristo Jesus, maravilhosa na nossa vida, como é que ele faz? Ele me dá a palavra dele, e me dá o Espírito dele, para que eu entenda essas verdades, e possa ver de acordo com essas verdades. E aí, então, ele dirige a minha vida, me orienta nas coisas que eu devo crer, nas coisas que eu devo fazer para viver e agradar a ele, debaixo dessa santa mediação. De sorte que a nossa confissão de fé termina dizendo o seguinte: que Cristo dirige os corações do seu povo, por sua palavra, por seu onipotente poder e sabedoria, de maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Então, Deus ordinariamente usa o seu Espírito, a sua palavra, a sua providência, ele nos dá também os seus sacramentos, tudo isso para que a gente possa ser guiado por ele e permanecer debaixo da nossa bendita mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é o mediador que sempre está a interceder pelo seu povo. Não há um só momento, meu querido irmão, na nossa vida, que nós estejamos fora da mediação de Cristo, mesmo naqueles momentos que nós estamos desgarrados, que por alguma razão nós incorremos tristemente em permanecer por algum tempo no pecado, ainda lá, Deus está conosco, não porque aprove o nosso pecado, viu? Lembra lá? De modo nenhum, mas porque ele é fiel à palavra dele, e ele vai preservar o seu povo, a despeito deste povo. Entenderam? Bom, dito isto, voltemos lá para o texto inicial, que é 1 João 2. Enquanto isso, diácono John lá levantou a mão, por favor. Só gostaria de complementar na questão do que o Marcelo falou, é que no próprio João, capítulo 14, no verso 17, a parte final vai dizer que Jesus promete, né, que o Espírito da Verdade estaria, aí ele fala na parte B, né, vós o conheceis, porque ele habita convosco. Então, naquele momento, o Espírito Santo já estava com os discípulos. Sim. E o versículo 16 fala que ele rogará ao Pai para que o Espírito permanecesse com ele. Então, se permanece é porque já estava. Já está. E aquele derramamento de poder que é a promessa de que vai descer, é só lá no caso lá em Atos, que é o derramamento de poder das línguas, né, do Espírito Santo que é derramado para capacitar eles, para que eles transmitam a palavra de Deus e avancem com o Evangelho. Ali é uma capacitação no sentido de avanço para os gentios, tá? E um desfazer da maldição de Babel. Eu não consigo entender Atos 2 sem ler Gênesis 11.
Porque em Gênesis 11 as línguas foram confundidas. Em Atos 2, as línguas são desvendadas. Então, Atos 2, que está em harmonia com Joel 2, que é a promessa do derramamento do Espírito, é o desfazer da maldição de Babel, ou seja, o evangelho agora para todos os povos. Aí o pessoal acha que ali é língua estranha. Não é. É estranha para quem não sabe o idioma. Por exemplo, o russo para mim é estranho. Não sei para você. Eu não consigo diferenciar o mandarim do coreano. É uma língua oriental, não é? Não consigo. A minha é estranho. Mas ali em Atos 2 é idioma, que é a confusão das línguas de Babel. Então, nesse sentido, o Espírito veio ali exatamente para mostrar que a partir daquele momento, com a capacitação dele, o Evangelho de fato estava ali para todas as nações agora. E aí você vai ver vários eventos acontecendo de conversão de gentios diante dos judeus, como por exemplo Atos capítulo 19, lá em Éfeso. Então é nesse sentido apenas, o Espírito Santo de Deus agindo para cumprir essa tarefa. Tá bom? 1 João 2. Olha o que é dito. Filhinhos meus, ó, ele está falando para filho, não é para bastardo. Quem não é filho não entra nisso aqui. Tá bom? Se não é filho, isso aqui não vale para quem não é filho. Tá bom? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Posso pecar? Romanos 8, 6, 2. De modo... Então ele está dizendo, filhinho, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, não é para pecar, mas se pecar, o que é que eu tenho, pastor? Vou ser condenado ao inferno? Não. Temos advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo. O que é essa ideia de junto ao Pai? É no mesmo status. Deus com Deus conversando. Pai e filho, junto, do lado, à destra dele, posição de honra, que ele conquistou por sua obra. Então ele tem mérito. É o único digno, Apocalipse 5. Quem é digno de desatar os selos? Tomar o livro. Tá bom? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus ungido, o justo, está no singular, artigo definido também no texto original, tipo assim, o único justo. Então o nosso advogado é o melhor. Por quê? Porque ele é o único justo. E ele, esse, é a propiciação pelos nossos pecados. Veja bem, irmãos, o que é propiciação? É aquele que me tornou propício diante do Senhor por meio do derramamento do seu sangue. Lembramos, né? Tinha a arca, em cima uma tampa, chamada de propiciatório. O sacerdote matava o animal, o sangue era derramado sobre a tampa, ficava uma lâmina de sangue por cima da arca. De modo que quando Deus olhava, via sangue embaixo da lei, mostrando que, a despeito da lei me condenar, tinha alguém mediando com o seu sangue para eu não ser condenado por causa dos meus pecados. Então o sacrifício o quê? Propiciatório. E não somente pelos nossos próprios. Quem são os nossos próprios? Esses para quem João dirige a sua carta. Então ele está dizendo, olha, esse mediador não é só para vocês não, ele é pelo quê? Pelo mundo inteiro. Onde quer que tenha crente, estão debaixo da mediação de Cristo Jesus. Então você tem um advogado, o melhor possível, o melhor existente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós acabamos aqui esta sessão. Eu espero que você com isso ame mais a Jesus Cristo, ame mais a Cristo,
cada vez mais dependa dele, entenda que você não é nada sem ele, e que com ele você é mais do que vencedor. Ok? Que Deus te abençoe, te guarde.